dele nas tuas mãos, Senhor. Abençoa o ministério do pastor. Abençoa a vida dele, Senhor. Que ele venha ser abençoado pelo teu poder, pela tua graça. Em nome de Jesus, que seja agraciado por esta paz que excede aqui nesse lugar. Graça e paz. Amém? Amém. Glória a Deus. Mais um meio da nossa campanha. Abra sua Bíblia, 2 Reis, capítulo 5. 7 mergulhos de Naamã. 2 Reis, capítulo 5, a partir do versículo 1, para a nossa meditação nessa noite. Nós vamos ler esse texto, depois nós vamos ler um outro texto aqui para compartilhar com os irmãos, dentro daquilo que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar com os irmãos. Encontraremos. Amém. Assim nos diz a palavra do Senhor. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara meu senhor direto diante do profeta que está em Samaria, e ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também o rei de Israel a carta que dizia: logo chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures a sua lepra. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Jeová Jireh, Deus proverá, Deus da providência, Deus da provisão, Deus que pode todas as coisas. Tenho certeza que você já teve uma experiência com Deus. Quando a gente fala de provisão, hoje de manhã eu acordei muito preocupado que tinha algo para me resolver hoje, que eu confesso que eu não sabia como ia resolver aquilo. A gente tem um problema, né? Mas tem dia que o problema é maior. É raro que o problema é menor, geralmente ele é maior. E glória a Deus que está sempre tendo desafios maiores. Pastor, você está ficando doido? Não, porque Deus só dá grandes desafios para grandes homens e grandes mulheres. Porque Deus sabe quem você é. Deus sabe até onde você pode ir. Deus sabe até que ponto você suporta. Deus nunca vai te dar uma prova que você não possa suportar. Ah, mas a minha prova é muito grande, então porque você é um grande homem, você é uma grande mulher de Deus, e Deus sabe que pode apertar um pouquinho mais, que você consegue caminhar, que você consegue subir mais um degrau, que você consegue se aproximar mais dele, que você consegue mais. E quando Deus nos dá algo maior, uma prova maior, é porque Ele quer nos trazer para mais perto dele. Ele quer que a gente tenha mais intimidade com Ele, que a gente seja mais próximo do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu saí sem saber o que ia fazer. E o dia passou, tantas coisas para me resolver. E quando foi no finalzinho do dia, eu disse: meu Deus do céu, o que eu vou fazer para resolver aquele problema? E o Espírito Santo, ele foi me dando um direcionamento, me conduziu a um lugar que eu precisava ir. Eu fui naquele lugar. E cheguei lá, entrei na sala do diretor da empresa e disse para ele: eu preciso conversar com o senhor um minutinho. E ele disse assim para mim: depois eu vou cortar essa parte do vídeo, você pode ficar tranquilo, que eu não vou deixar, porque vai que ele ouve, né? Não está sendo transmitido ao vivo, não. E ele disse assim: você quer falar o que comigo? Eu estou precisando de algo, precisava falar com o senhor. Ele disse: então fala o que você quer. E eu falei para ele o que estava acontecendo, que eu precisava que ele fizesse. Ele olhou nos meus olhos e disse assim para mim: você não tem vergonha de falar isso comigo, não? Eu disse: não.
sair não. Aí ele ficou olhando para minha cara e disse: você está falando sério? Eu falei: estou. Ele disse assim: primeiro, você pode olhar pela empresa? Eu falei: posso. Como você pode olhar pela empresa? Eu posso orar agora se você quiser. Ele olhou para minha cara e disse: então você ora de uma vez? Eu falei: vou olhar assim. E eu, ali dentro daquele escritório daquela empresa, eu bradei mesmo, queridos. Às vezes a gente se acovarda diante dos grandes desafios. Inspirado pelo Espírito Santo, eu falei: olha, eu não sei o que fazer. Se o Espírito Santo me trouxe aqui, é porque a solução para esse problema que eu não tenho como resolver está aqui dentro. E eu bradei dentro dele, sem vergonha. Deus deu o direcionamento e eu bradei dentro daquele escritório ali, diretor da empresa. Quando eu acabei de orar, ele ficou olhando para minha cara, olhava para o teto, olhava para minha cara, catou o telefone e ligou para o presidente da empresa. E disse: olha, o Mário está aqui. E colocou uma situação diante de mim aqui. E eu sei, estou sentindo que a gente tem que fazer, não o que ele falou, mas muito mais do que ele falou aqui comigo, o que a gente tem que fazer. E aí eu não via o governo do presidente, mas ele disse: não, eu estou sentindo aqui, eu não sei porquê, mas eu estou sentindo algo diferente aqui, que eu tenho que fazer, não o que ele falou, mas além, eu tenho que ir além do que ele falou. Só para importante na história, e eu entrei naquela sala com um problema e saí de lá com uma solução. Eu fui buscar algo e saí dali com algo além do que eu fui buscar dentro daquela sala, naquela empresa ali. Jeová Jireh, Deus da provisão. Aquilo que eu não consigo resolver, que eu não consigo fazer, eu tenho que estar atento, porque o Espírito Santo de Deus, ele vai me dar uma direção. Aquilo que é Espírito vai se discernir espiritualmente. Deus é Espírito, então eu preciso entrar numa dimensão espiritual para poder ouvir aquilo que Ele vai falar comigo, o direcionamento que Ele vai me dar. E foi para lá que Ele me conduziu, eu não sabia, mas foi lá que saiu a solução para aquele problema que eu tinha para resolver no dia de hoje. Antes de vir para cá, 6 horas da tarde, o problema estava resolvido em nome de Jesus. Eu falei: Senhor, eu subo aquele altar para poder pregar a tua palavra. Eu ministro ali cura, eu ministro ali solução para problemas, eu ministro ali transformação de vidas. E eu preciso disso aqui hoje. Para a glória de Deus, a providência chegou. Jeová Jireh, Deus da provisão. Por que você está falando isso, pastor? Porque eu quero hoje falar sobre isso, que é o direcionamento que o Espírito Santo de Deus me deu. Volte a sua Bíblia aí no capítulo 4 de 2 Reis, que ele vai falar uma história aqui que a pastora começou a falar, a ministração aqui. Foram os 2 textos que vai falar sobre o azeite da viúva. O texto começa dizendo assim: certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que hei de fazer? Que te hei de fazer? Dize-me que é o que tens em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Pensa comigo nesse texto. O marido da mulher morreu. Diante do contexto daquela época ali, a mulher estava numa situação bem complicada. Devia ter uma dívida muito alta. E segundo a regra da época, desse período da história, quando tinha a dívida, o credor tinha o direito de ir na tua casa e pegar seus filhos para servir como escravo até que aquela dívida fosse paga. E a mulher perdeu o marido, que era o sustentador da casa. Perdeu a fonte de renda. A fonte de renda automaticamente vai passar para o filho mais velho, que vai assumir a posição do pai para sustentar a família. Só que, segundo o texto que nos narra a história, tinha uma dívida. E o credor vai levar os 2 filhos daquela mulher para servir ele como escravo, para poder até pagar aquela dívida.
Ou seja, a mulher tinha um problema e agora ela tem outro problema, porque o marido morreu e os dois filhos vão ser presos, como escravos, vão ser levados. E ela vai chegar diante do profeta. Olha a história que ela vai narrar ao profeta. Meu marido, teu servo, ele morreu. E tu sabes que ele temia ao Senhor. Queridos, o que essa mulher está dizendo? O meu servo morreu, ele temia a Deus. E isso aqui não pode acontecer. Isso aqui não pode acabar desse jeito. Isso aqui tem que ter uma solução. E você vai ter que trazer uma solução para esse problema. Ela diz para ele, olha, e ele temia ao Senhor. O que ela está dizendo, queridos? Ela está dizendo, eu tenho um problema muito sério. E ele temia Deus. E esse problema precisa de uma solução. O que você vai fazer, eu não sei, mas você vai ter que trazer uma solução para esse problema. É o que ela está dizendo para o profeta. E o Eliseu vai dizer para ela, olha, o que tinha de fazer? Ele pergunta para ela. E vai dizer para ela, o que você tem dentro da sua casa? O problema nunca está lá fora, o problema está sempre perto de você. Às vezes nós queremos buscar a solução para o problema longe, distante, quando a solução está bem perto de nós. Ele vai dizer para ela o que você tem dentro da sua casa. Ele não pergunta assim, não, mas onde que a gente pode buscar uma solução? O que tem para vender? Ela fala, não. O que você tem dentro da sua casa? E é interessante que a resposta da mulher, que às vezes é a mesma resposta nossa. Que é a mesma resposta do incrédulo. É a mesma resposta daquele que não teme a Deus. Ela vai dizer, olha, tua serva não tem nada em casa. Como que não tem nada? Se ela mesma continua dizendo, senão uma botija de azeite. Como que não tem nada em casa? E ela diz, eu tenho uma botija de azeite. Ele vai dizer, olha, pega a botija de azeite. Pega vasilhas emprestadas. Vai para o teu quarto, vai orar, vai buscar a presença, vai se prostrar diante de Deus, vai se humilhar diante dele, porque o milagre vai acontecer. A gente não vê aqui no texto Eliseu dando uma ordem para que aquilo tudo acontecesse, mas ele vai dizer, pega vasilhas emprestadas, pega para os seus vizinhos, e não poucas. Entra, fecha a porta do teu quarto lá. É você e Deus. Queridos, tem hora que realmente eu e Deus. Tem hora que vai ser você e Deus. Quando eu saí hoje de manhã, eu falei, Senhor, eu não sei o que fazer. Eu tenho um problema. Eu não sei que rumo vai tomar, o que eu tenho que fazer. Mas eu prego cura, eu prego libertação, eu prego milagres. E eu preciso de uma solução. É isso que essa mulher está dizendo ao profeta. Ele morreu. E ele temia ao Senhor, era servo de Deus. E essa história não pode acabar desse jeito. Ele diz, olha, pega as vasilhas emprestadas, entra para o teu quarto, rasga o teu coração, vai chorar diante do Senhor. Não está escrito aqui dessa forma, não está escrito, eu estou só traduzindo de uma forma que a gente possa entender uma linguagem mais simples para nós. Ele vai dizer, olha, entra no teu quarto, se derrama diante do Senhor, clama, busca, usa a tua fé, chora aos pés do Pai. Vai lá buscar, fecha a porta, para ninguém ver. É você e Deus. Tem problema na minha e na tua vida que é nós e Deus. Tem problema na tua vida que é você e Deus. Que a gente busca solução e não encontra. Que a gente busca resposta e não tem. E aí, o que a gente vai ter que fazer? Entrar no quarto, fechar a porta, rasgar o coração diante de Deus. É o direcionamento que o profeta dá para aquela mulher. Vai chorar, vai buscar. Você não pode fazer nada. Eu não posso fazer nada. Mas ele pode, ele vai trazer a solução. E traz a solução. E o texto vai dizer para nós que o azeite vai ser derramado sobre aquelas vasilhas. E o azeite só parou quando não tinha mais vasilha. Qual é a fé daquela mulher? Eu não sei quantas vasilhas ela pegou emprestado. Creio eu que muitas. A fé daquela mulher, o milagre vai acontecer na vida daquela mulher de acordo com a fé dela. Ela pegou 10, ela pegou 20, pegou 30, eu não sei.
mas o azeite foi derramado de acordo com as vasilhas que ela tinha. O milagre vai ser derramado na minha e na tua vida de acordo com a minha fé. De repente eu saio de casa de manhã com um problema e eu não sei o que fazer, mas eu não uso a minha fé. Eu saio da minha casa e eu pego a minha fé e começo a murmurar e reclamar. Senhor, eu subo naquele altar e prego cura e eu estou doente. Senhor, eu prego, subo naquele altar e prego transformação de vida e eu estou quebrado. Senhor, eu subo naquele altar, queridos, o caminho não é esse. Senhor, eu vou para aquela igreja, eu falo para o meu vizinho, eu falo para minha vizinha que tu és o grande eu sou, que o Senhor faz milagres, o Senhor cura, o Senhor transforma, mas às vezes o milagre, o vizinho não consegue ver isso na sua vida. Às vezes eu prego isso para o meu marido, para minha esposa, para os meus filhos, que Deus transforma, que Deus cura, que Deus liberta, mas quando o sapato aperta, não é isso que meus filhos veem na minha casa, não é isso que a esposa, não é isso que o marido vê. O que o marido vê não é uma atitude de fé, mas é uma atitude de desespero. Eu não sei o que fazer, e começa a chorar, e começa a murmurar, e começa a reclamar. Quando a solução é entrar no quarto e fechar a porta, ninguém vai ver, ninguém precisa de ver, ninguém precisa de ver tua dor, ninguém precisa de ver seu sofrimento. Sabe quem tem que ver? É Ele. Quem está aqui fora não vai poder fazer nada para mudar a tua vida. Quem vai mudar a tua vida, a tua história diante do seu desafio é aquele que está lá em cima. E se ele não trouxer uma solução para você, ele vai te mostrar o caminho. Ele vai dizer, olha, vai no caminho ali, ó. Vai aqui, vai lá que a solução está ali. Só que às vezes a dificuldade, a provação, a luta vai fazer a gente perder o foco. A mulher vai dizer, eu não tenho nada. Como é que eu não tenho? Não tenho nada dentro de casa. E você tem, não tem nada. Ah, eu tenho uma botija de azeite. O profeta vai dizer, aí, a solução está aí, ó. Pega o azeite, pede vasilha, entra no quarto, tranca a porta e vai buscar. Vai buscar o teu milagre. Eu gosto de dizer que nós somos agentes provocadores de milagre. Pastor Vinícius falou isso aqui comigo. Quem vai provocar o teu milagre não é o pastor, não é a pastora, não é a irmãzinha do coque, não é a irmãzinha do sapatinho de fogo. Quem vai provocar o teu milagre é você. É você que tem o coração quebrado, rasgado, seu coração contrito, na presença do Senhor, joelhado diante dele, pedindo, Senhor, tem misericórdia, e ele vai olhar para você, vai ver a sua atitude, que tinha tudo para estar reclamando, mas não está. Isso é mexer com o coração de Deus. Tinha tudo para estar murmurando, mas não está murmurando. Você está falando de quê, pastor? Volta lá agora para a história de Naamã. O texto que nós lemos. Tem ali uma menina. Às vezes nós pregamos nesse texto e nós falamos muito do comandante. Mas tem uma menina aqui dentro da história. Tem uma menina aqui que está chorando. Está gemendo. Está sentindo. Não está feliz. Quando eu olho para essa menina, eu não consigo ver uma pessoa feliz. Não consigo. Não sei se os irmãos conseguem, mas eu confesso que eu não consigo ver uma criança feliz. A menina saiu da sua terra natal. Está servindo na casa do comandante como escravo. Foi tirado da sua terra natal. Foi tirado perto dos pais. Foi tirado perto dos amigos. Das pessoas que caminhavam, que tinham contato. Está sozinha, como escrava. Quem fica feliz servindo como escravo? Quando eu olho para essa criança, essa menina, eu vejo uma menina triste. Mas uma menina triste que não permitiu que a tristeza dela tirasse dela a oportunidade de falar de um Deus que cura, que liberta, que transforma, que ainda age, que agiu no passado, que age hoje e que vai agir eternamente. Queridos, eu desafio qualquer um aqui, em nome de Jesus, a você apresentar para Deus o seu problema, clamar, se ajoelhar diante dele, que ele não trouxe a solução para o seu problema. Eu desafio qualquer um, eu não subo nesse altar para pregar mais, se Deus não trouxer a solução para o seu problema. Só que às vezes nós focamos no problema. A gente não foca na solução, a gente não foca em Deus. Essa menina, se ela estivesse chorando, murmurando, reclamando, lamentando, em depressão, doente, eu ia entender ela. Estava longe de tudo. Devia estar quebrada. Mas o texto diz que aquela mulher ela vai usar da oportunidade.
Jeová Jireh, Deus da provisão. Aquela menina vai usar o seu testemunho, a sua boca, para dizer: olha, se o meu Senhor estivesse lá, diante do profeta, ele iria ser restaurado da sua lepra. Aquela escravidão que aquela menina estava enfrentando poderia ter tirado a alegria, a família, os amigos, o prazer de estar na sua terra natal. Aquela escravidão poderia ter tirado daquela menina todas as coisas, tudo que ela tinha. Só não tirou dela uma coisa: a fé em Deus. Ela poderia ter perdido a sua fé. Eu entenderia ela. Diria: eu não vou servir mais. Por que, pastor? Não vou servir mais, sabe por quê? Nada acontece, nada muda. Que Deus é esse que permitiu que eu fosse para escravo, servir como escrava? Que Deus é esse que permitiu que eu saísse da minha casa, de perto dos meus pais, de perto dos meus parentes, e agora está servindo aqui na casa desse comandante como escrava? Que Deus é esse? Ela poderia estar pensando assim, mas ela não pensou assim. A escravidão tirou dela tudo, mas não tirou dela a fé em Deus. Queridos, o mundo pode tirar tudo que você tem, tudo, só não pode tirar a sua fé. Nos maiores desafios da minha vida, a minha oração não tinha nem forças mais para orar, nem tinha força para orar, mas eu dizia para Deus: Deus, eu posso perder tudo, 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 só não deixa eu perder a minha fé. Sabe por quê? Porque a fé, ela pode fazer o sobrenatural acontecer. A fé que eu tenho em Deus, ela pode fazer com que a situação difícil que eu estou vivendo agora, amanhã seja diferente. Que o choro que está no meu rosto hoje, amanhã possa estar uma alegria. A fé em Deus, ela tem esse poder de mudar circunstâncias na minha e na tua vida. Mas aí você pode estar pensando assim: eu leio pensamentos, sabe, queridos? Deus me deu esse dom. Ah, mas o senhor está falando, você não sabe o que eu estou pensando. Tem gente que pensou isso aqui. Ah, mas o senhor está falando, você não sabe o que eu estou passando, queridos? Deus não depende de circunstâncias para mudar a sua vida. Deus não depende de circunstâncias para mudar a sua história. Deus não precisa disso. Ele não depende disso. Deus não está preso às circunstâncias, não está preso ao tempo. Deus não está preso a essas coisas. Aquilo que você precisa está pronto. Só depende de você. Só depende de mim. A menina vai dizer: olha, ela vai usar sua fé em Deus, vai dizer: olha, se tomar o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Ela está dizendo: olha, lá tem milagre, lá tem mudança de vida, lá tem transformação. Quando aquela menina dá o direcionamento para aquele homem, inspirada por Deus, está dizendo: olha, ele está trazendo para aquele homem apenas uma cura física. Como assim, pastor? Esclarece isso, eu vou traduzir para você. Quando aquele comandante ele traz a menina da direção, e aquele homem é curado da sua lepra, ele não tem apenas a cura física, mas ele está recebendo de volta muito mais coisas. Deus está devolvendo para aquele homem o direito de sonhar de novo. Que quem é leproso vai morrer, vai sonhar. Sonhar para quê? É projetar o futuro para quê? Vai planejar uma carreira de sucesso, para que você vai morrer? Está devolvendo para aquele homem o direito de sonhar. Está devolvendo para aquele homem o direito de voltar para a sua casa, de voltar para perto da sua parentela, dos seus amigos. Deus está devolvendo para aquele homem o direito de voltar para o convívio social, de estar naquele ambiente que ele gostava, porque o leproso não pode ir ficar ali, tinha que ir para o leprosário, ficar lá, excluído, isolado. Mas quando há cura física daquele homem, ele recebe muito mais coisas do que apenas uma cura física. E vai receber agora o direito de sonhar de novo. Você pode voltar a sonhar. Você pode voltar a planejar o seu futuro. Você pode voltar para perto da sua família. Você pode voltar a ter coisas que a lepra tirou de você. Você pode voltar a ter muitas. Você pode começar tudo de novo. Tudo. Por quê, pastor? Porque Deus, quando faz a obra, Ele faz por completo. Deus devolve tudo. Deus não faz nada mais ou menos, Ele faz por completo. Se Deus vai te abençoar, Ele vai te abençoar por completo. Se Ele vai entrar na tua história, Ele vai mudar toda a sua história. Mas às vezes, a decepção, a luta,
a dificuldade vai roubar a minha fé. E quando a gente perde a nossa fé, a gente perde a oportunidade de alcançar o nosso milagre. Porque a Bíblia vai dizer que sem fé é impossível o quê? É impossível agradar a Deus. E, queridos, e demonstrar a fé. Está tudo bem na minha casa, é mole. É fácil. Tem dinheiro, tem compra, tem saúde, a família está tudo organizada. Eu mostrar que eu tenho fé é fácil. Mas mostrar a fé quando está tudo dando ruim, quando o casamento está desandando, quando a mãe não tem o que comer, quando não tem dinheiro para pagar as contas, quando o filho está nas drogas, quando o marido está envolvido com bebida, com alcoolismo, quando está envolvido com prostituição, quando está envolvido com tantas coisas, é hora de mostrar a nossa fé. Eu não posso, mas o Senhor pode. Deus, eu tenho esse problema hoje, eu não sei como fazer, mas eu preciso de solução, eu preciso hoje. Tem que ser hoje, não pode passar de hoje. Eu preciso disso hoje. E eu não sei o que fazer. E não é feio dizer para Deus que a gente não sabe. Não é feio dizer para Deus que eu não sei o que fazer. Feio, às vezes, é a gente ficar tentando lutar com as nossas próprias forças. Abre um parênteses. Davi vai enfrentar os filisteus. Deus manda ele subir. Entrega os filisteus à mão de Davi. Davi destruiu os filisteus. Os filisteus vão ficar lá se preparando novamente para enfrentar Davi. O que quer dizer isso, pastor? Tempo. Tempo vai passar. Os filisteus não vão desistir de Davi. Sabe por quê? O inimigo não desiste da gente. Os filisteus, quando a gente fala de Bíblia, os filisteus representam os nossos inimigos da nossa alma. Os filisteus não desistem. Davi achou que tinha acabado a confusão. Os filisteus estão só se preparando, se armando novamente para enfrentar Davi. E vem de novo. Vem novamente. E Davi vai falar para Deus: Senhor, vou enfrentar os filisteus novamente? O Senhor vai me entregar isso nas minhas mãos de novo? Ele vai dizer: não, você não vai fazer isso de novo. Você vai subir, vai ficar lá de trás das amoreiras e vai esperar um sinal meu. Eu vou te dar um sinal. Quando for para você sair de trás lá para poder enfrentar os filisteus, eu vou te dar um sinal. Eu quero profetizar na sua vida hoje. Deus vai te dar um sinal. Deus vai te dar um sinal. Davi está atrás, está escondidinho. O inimigo está passando por todo lado, furioso, porque havia sido destruído. Eles estão lá furiosos, para um lado e para o outro, e Davi quietinho, no silêncio. Eu imagino o que devia estar passando na cabeça de Davi. A vontade de sair para a luta, para a guerra novamente. Deus disse: quietinho, espera o sinal, que eu vou te dar um sinal. E Davi ainda quietinho esperando o sinal de Deus. Às vezes esperar um sinal de Deus é difícil. Quando está tudo dando errado, ficar na posição. O pastor disse que tem que orar, tem que ficar quieto, tem que entrar no quarto, tem que fechar a porta, mas o inimigo está violento, a fúria é grande, o vento está soprando, as ondas do mar estão grandes, ficar em silêncio é difícil. É verdade. Não é fácil. Eu não estou aqui para dizer para você que é fácil. Eu estou aqui para dizer para você que é necessário. Porque Deus está melhor que você. Se eu sair da minha casa hoje de manhã falando: ai, onde é que eu vou fazer? O que eu tenho que buscar? Aonde? É errado, querido. É errado. Porque Deus pensa melhor do que eu e você. Os pensamentos dele são mais altos que o meu. Quando Deus diz: vai, pode enfrentar os inimigos, eu vou te dar a vitória. Davi ouve barulho. Que barulho? Barulho de estrondo. A Bíblia diz um estrondo. Era o barulho dos anjos de Deus passando para poder enfrentar os filisteus. Davi, quando ouve o estrondo, que ele sai lá de trás das amoreiras, que ele chega no campo de batalha, o inimigo já está todo destruído. Tinha enfrentado uns aos outros, um matado o outro. Não tinha mais o que fazer. Sabe por quê? Ele colocou aqui na mão de Deus. E Deus fez. Quando você coloca na mão de Deus, Deus faz. Da melhor maneira possível. Às vezes você não sabe como vai fazer resolver esse problema aí. Mas Deus sabe. Qual o caminho? Qual a direção? Deus vai te dar a direção. Você só precisa de usar a sua fé. De crer que Ele está contigo, que você não está sozinho. Que Ele está cuidando de todas as coisas. Que Ele vai te dar a solução. Jeová Jireh.